Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, né? E agora nós vamos ver o ponto de partida para o pensamento teológico contemporâneo, que está em Karl Barth, que é um dos destaques, né, da teologia contemporânea, e que ele deu início ao que nós temos hoje como pensamento teológico contemporâneo. Então, Karl Barth é considerado o maior teólogo do século XX. Embora seja protestante, né? Mas ele teve assim uma atuação muito grande, a produção teológica dele, inclusive é estudada nas faculdades, né, e nas universidades católicas, e é muito bem aceita dentro do catolicismo. E ele foi pastor protestante, né, teólogo e professor, e ajudou a fundar o Conselho Mundial das Igrejas em 1948. E visitou, a convite do Papa Paulo VI, o Vaticano II em 1966. Isso mostra claramente de que realmente ele tinha uma aceitação muito grande por parte do catolicismo, embora, claro, evidente, divergisse da fé católica, né, em determinados pontos, mas na maioria das vezes convergia para a própria teologia católica. E suas obras de destaque é a Carta aos Romanos, de 1919, depois teve uma edição posterior em 1922, e a Dogmática Cristã, de 1927, e tem a Fé em Busca de Esclarecimento, né, de 1931, e Dogmática Eclesial, que assim pode ser considerada a suma teológica do século XX, né, que é uma obra inconclusa. Os bartianistas, né, aqueles que são seguidores de Barth, estão tentando concluir essa obra dele, né, seguindo a mesma linha de pensamento dele e tentando concluir. Então, o ponto de partida para o pensamento teológico contemporâneo é Karl Barth, e teve como precedente a teologia liberal. Ele, que foi membro da teologia liberal, foi um dos iniciadores da teologia liberal, juntamente com outros autores, né? Depois ele vai se distanciar da teologia liberal. O pensamento de Karl Barth, ele tem três etapas, são três fases distintas. Em primeiro lugar, na teologia liberal, enquanto aluno de Adolf von Harnack, que é o expoente da teologia liberal. E depois ele sai da teologia liberal e inicia a teologia dialética, juntamente com outros colegas dele, principalmente Rudolf Bultmann, né, e o Gogarten. E depois ele sai da teologia dialética e passa a desenvolver sua própria teologia, que nós conhecemos hoje como teologia da palavra, e aqueles que são adeptos a essa teologia, né, são chamados de bastianismo, ou seja, uma corrente, como se fosse uma corrente teológica, né, uma escola teológica chamada bastianismo. Na teologia liberal, da qual o Karl Barth fez parte, né, que está às raízes, né, onde se encontra, né, toda essa revolução que deu na teologia de nosso tempo, tem como fundador o Schleiermacher. Qual a distinção principal que na teologia liberal se faz? Né? A distinção entre a fé e a razão, que fundada na experiência e história, ou seja, profundamente antropológica. E a Bíblia é considerado o registro da experiência humana mais do que revelação divina, ou seja, há uma centralidade maior na experiência humana do que na revelação divina, como se dá na teologia ortodoxa tradicional. E a religião é vista pelos liberais como sentimento e experiência, ou seja, parte daquele princípio redutivista da religião de Freud, que conceitua a religião como uma autoprojeção da mente humana, ou do próprio Karl Marx, que vai dizer que a religião é o ópio do povo. E essa teologia liberal, ela vai partir dessa perspectiva que a religião ela surge do sentimento e da experiência do ser humano. E não é Deus que se concretiza objetivamente, nem na Bíblia e nem no mundo. Ou seja,
Deus é Deus e o mundo é mundo. Há uma separação, né, entre Deus e o mundo que não se encontra. E a abordagem dessa teologia liberal é profundamente antropológica, ou seja, enquanto na teologia clássica nós temos a abordagem profundamente teocêntrica, em que se parte de Deus ou do que se afirma sobre Deus para chegar à realidade do homem, nessa abordagem da teologia liberal, o ponto de partida é o homem. Claro e evidente com a sua relação a Deus, mas o ponto de partida é ele. E o cristianismo, em sua essência, é descrito a partir do homem e não da revelação bíblica. Então, é descrito a partir da experiência que se teve, né, daqueles que se propõem a ser os seguidores de Cristo. E o homem, ele é livre, e a sua realização se dá a partir dos ideais da modernidade liberal. Ora, a modernidade, todos vocês sabem, né, ela se construiu, teve como base os princípios ali renascentistas, né, as ideias iluministas, que alça o homem, né, a autonomia, ou seja, a uma fase adulta em que ele passa a se referenciar não mais pelos valores da religião, mas pelos valores próprios da razão, né? Então esse homem, ele é autônomo, ele é livre, ele já não está mais referenciado em Deus, ele já não se sente mais na obrigação de seguir aqueles valores ensinados pela religião, e sim, né, os valores da sociedade moderna. E por que o nome teologia liberal? Né? Porque vai realizar uma interpretação racionalista profundamente crítica, baseada na experiência humana, baseada no contexto da sociedade, da época, e por isso recebe o nome liberal. Ou então é conhecido também como liberalismo teológico. Ou seja, o próprio termo liberal já diz que liberou, né, em todos os sentidos, ou seja, há uma flexibilidade muito grande nas interpretações teológicas. E vai defender um cristianismo adogmático, ou seja, essa teologia liberal ela vai se declarar inimiga de qualquer dogma absoluto, né, de dogmas e doutrinas absolutos. E vai promover uma cultura cristianizada numa síntese entre cristianismo, história, revelação, filosofia, graça e ética. Ou seja, há toda aí uma concentração aí, né, em relação ao cristianismo. A teologia não está isolada, ela está referenciada à história, à revelação, também à filosofia, à graça, mas também ao comportamento ético dentro da sociedade. Então, profundamente aí, né, referenciada à experiência própria do ser humano inserido na história. A teologia liberal vai ter como expressão máxima, embora tenha sido fundada pelo Schleiermacher, né, ele as raízes do liberalismo teológico estão em Schleiermacher, mas tem como expressão máxima Adolf von Harnack, do qual o próprio Karl Barth foi aluno. Ele se tornou, no início do século XX, né, um grande especialista nos padres da igreja, ou seja, e profundamente ali voltado para a teologia dos primeiros séculos, mas se tornou profundamente um conhecedor desses padres da igreja. E ele defende uma fé otimista no progresso histórico, claro, evidente, aliando-se à modernidade, né? Ele vai acreditar na união entre a igreja e a cultura, ou seja, a possibilidade da junção entre fé e praxis, que depois nós vamos ver na teologia da libertação, que é uma das marcas da teologia da libertação, essa exigência, né, da união entre a fé e a cultura, entre evangelho e cultura, como diz o Papa Paulo VI, ou então entre fé e praxis. E a mensagem pregada por Jesus, né? Eles vão afirmar, esse Adolf von Harnack vai afirmar que foi corrompida pela filosofia grega. Ou seja, ele vai dizer que há excertos, né, ali do pensamento filosófico, né, vigente na época,
junto com os textos sagrados. Então, por isso, não se dá para fazer uma leitura histórica, uma leitura limpa do que são os textos sagrados. É preciso desmistificar, tirar aquilo de mito, tirar esses excertos filosóficos para ver o que sobrou para dizer isso aqui é a palavra de Deus. Então, a autenticidade do Novo Testamento é questionada exatamente pela presença de elementos mitológicos, né, de elementos filosóficos ali que foram inseridos pelos primeiros cristãos no momento de formar a base dos dados para a construção do texto evangélico. E as comunidades primitivas fizeram então essas inserções, adulterando os textos e afirmando, aí o Adolf von Harnack vai afirmar que a fé necessita ser desdogmatizada. Ou seja, os dogmas foram fundados em cima de textos sagrados, viciados ali pela presença de expressões próprias da filosofia, né, e de mitos que foram acrescentados aos textos sagrados. E vai afirmar o universalismo, ou seja, o alcance da salvação, o alcance de tudo aquilo que Deus oferece ao homem, né, para redimir o ser humano, que tem um caráter universal, ou seja, toda a humanidade é filha de Deus, e não somente os regenerados pelo batismo. Claro, evidente que dentro dessa linha depois, né, mais tarde, mas já inserido também dessa, né, ou seja, tendo aí influência dessa teologia liberal, nós vamos ter teólogos como Karl Rahner, que vai desenvolver a tese dos cristãos anônimos, que são pessoas que não são batizadas e que estão aí inseridas em outras religiões, ou mesmo até pessoas que se dizem não acreditar em Deus, mas que vivem em profundidade os valores cristãos, e aí para ele é tidos como os cristãos anônimos, ou seja, são pessoas que agem de modo cristão e por isso pertencem, de certa forma, ao cristianismo, mesmo que seja numa pertença indireta. As características da teologia liberal. Há uma afinidade muito grande com a cultura moderna e está alinhada aos ideais, né, às ideias de pensamento políticos e éticos, baseados numa racionalidade instrumental que é própria da ciência. Racionalidade é esta conforme a qual os meios justificam os fins, ao contrário dos valores substantivos da religião, né, que é baseado numa racionalidade substantiva, né, que são baseada a racionalidade substantiva, lembro vocês que ela se compõe por valores próprios da religião. Então, há aí uma prioridade sobre os valores culturais modernos, ou seja, próprio da cultura moderna, valores esses que a gente sabe que destoa daqueles valores da religião, próprio da religião. E vai reconhecer uma autonomia das ciências, né? E também na aceitação de seus próprios resultados e consequências para a fé cristã. Ou seja, a ciência já não vai ser tida como mais inimiga da fé cristã e vai abrir a possibilidade de um diálogo da fé cristã com as ciências. A visão de Harnack é que o que permite à teologia ser uma autêntica ciência é a história e a crítica, e não só a pregação. Ou seja, vai haver uma valorização do método histórico-crítico, né, que na análise teológica, método histórico-crítico, lembrando a vocês, que é próprio desse pensamento liberal, né, que consiste em fazer uma leitura crítica da realidade, tanto bíblica quanto do contexto sócio-histórico-cultural em que se está fazendo teologia. E vai haver a teologia liberal ela vai promover essa convergência da fé cristã com a nova cosmovisão iluminista que determina o cenário social e cultural da modernidade. Ou seja, vai haver uma adaptação daquilo que daquilo que defende a religião com aquilo que defende a modernidade. Ou seja, uma adaptação da religião à modernidade e hoje que nós temos como pós-modernidade. Mas naquela época era modernidade. As características da teologia liberal tem como
uma das características assim importantes a destacar, a aproximação então entre a teologia e a ciência, né? Fé e racionalidade moderna, ou seja, através da adoção do método histórico crítico e de seus resultados. Lembrando a vocês que esse método histórico crítico ele vai promover uma crítica teológica, considerando o contexto no qual foram escritos os evangelhos, considerando o contexto sócio-histórico, cultural, político, cultural e econômico dos tempos de Jesus, colocando em diálogo com o contexto de hoje. E vão assumir uma visão antropológica moderna, ou seja, vai haver uma relativização da tradição dogmática, né, daquilo que se produziu em termos de dogmas e doutrinas, e uma valorização de perspectivas universalistas e seculares. Que perspectivas universalistas e seculares são essas? Ora, vivendo numa realidade em que todas as religiões estão aí se encontrando uma com a outra, principalmente, né, ainda mais hoje que, em função do processo de globalização, as pessoas, através do computador, podem conhecer várias religiões ao mesmo tempo. Então, essa realidade multicultural coloca em questão o cristianismo frente às outras religiões. Então, nasce daí, dessa visão teológica liberal, a ideia que nós temos hoje do diálogo interreligioso, ou seja, do diálogo com as outras religiões, considerando em que, numa perspectiva universalista, a salvação de Jesus Cristo ela não diz respeito somente aos cristãos. Não diz respeito somente a católicos e protestantes, mas ela alcança as pessoas que estão nas outras religiões e que são possíveis de receber essa salvação mesmo sem terem sido batizadas. Essa é a verdade. Subentende que se conhecesse Jesus Cristo, iria querer pedir o batismo. E vai acontecer uma abertura muito grande às questões ligadas à relação igreja-sociedade, né? E o mundo vai ser um espaço do reino de Deus. Nenhuma outra teologia viveu e expressou melhor essa abertura às questões ligadas à igreja e à sociedade e que promoveu esse encontro da igreja com a sociedade mais do que a teologia da libertação através das comunidades eclesiais de base. Muitos de vocês talvez não conheçam, mas eu participei das comunidades eclesiais de base na época da teologia da libertação. A minha comunidade era uma comunidade cujo sacerdote era adepto à teologia da libertação, e nós formamos comunidade eclesial de base na nossa paróquia. E ali se falava muito nos círculos bíblicos, né, desse encontro do Evangelho com o momento que nós estávamos vivendo. Ou seja, uma contextualização muito grande do Evangelho com a cultura. E vão defender uma perspectiva reducionista da religião. Ou seja, a religião ela é fruto, ela é consequência dos sentimentos. Vai reduzir a religião à esfera dos sentimentos. Freud vai dizer que a religião é uma autoprojeção da mente, ou seja, o ser humano cria a religião e cria a ideia de Deus para poder ter uma solução para seus problemas, para suas tensões. O Karl Marx vai dizer que a religião ela é ópio do povo. E assim são perspectivas reducionistas da religião. E os liberais vão dizer que a religião não foi fundada por Jesus Cristo, né? Mas é algo criado pelo próprio ser humano, pelos sentimentos, né, dos primeiros discípulos. Então, vai haver também uma interpretação ética do cristianismo, ou seja, a questão moral ligada aos mandamentos da lei de Deus, né, e dos 10 mandamentos e de todos os mandamentos da Bíblia, contido da Bíblia e tudo, vai ser relido numa perspectiva ética e de forma a harmonizar o máximo possível a religião cristã com a consciência cultural que se tem na época. As consequências da teologia liberal, né? Vai abrir o caminho para uma perspectiva antropológica que vai ser valorizada por Henri de Lubac, pelo Hans King, Karl Rahner, o Yves Congar, que são teólogos que vão entrar nessa perspectiva antropológica nas suas teologias, vai assumir essa perspectiva antropológica e vai levar isso
para o Vaticano II. Lembrando que esses autores estiveram ali auxiliando os padres conciliares, né, fornecendo subsídios para a realização do Concílio Vaticano II. Então, essa perspectiva antropológica ela vai estar presente no Concílio Vaticano II, principalmente em documentos como Gaudium et Spes, documentos como o Decreto Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate, Dignitatis Humanae, e que são documentos assim muito voltados para a questão da experiência humana. A teologia dialética ela vai surgir em contraposição, na sequência, né, vai surgir em contraposição à teologia liberal. Ou seja, mas vai continuar afirmando que a revelação de Deus era a resposta à questão da existência humana, ou seja, uma questão antropológica. Deus é Deus, mas é Deus para o homem. E as razões dessa ruptura com da teologia dialética, né, com as ideias, com os liberalismo teológico, né? O Gogarten vai dizer que o tema da teologia é a palavra de Deus, endereçada ao homem, e que nasce aí a tarefa para a teologia moderna, ou seja, uma antropologia teológica vai defender. A eleição da razão humana, né, está acima da fé nas Sagradas Escrituras. Então, a inserção da escatologia no âmbito da história, a Bíblia é relativizada e a espiritualidade cristã é reduzida à ética do seguimento de Jesus. Então veja bem onde é que foi, até que ponto teve as consequências da teologia liberal. E acabou minando dois pilares das missões protestantes, que é a inspiração da Bíblia e a própria cristologia. Lembrando a vocês que a reforma protestante varreu de seus altares, né, os sacramentos, tirou de suas igrejas todos os santos, e houve ali um processo de racionalização muito grande, ao ponto de ter restado fora da Bíblia somente o sacramento do batismo. Então há uma afirmação de que a única inspiração dos protestantes, da teologia protestante e da fé protestante é a Bíblia e a cristologia. Fora isso não se considera mais nada. Ora, essa perspectiva antropológica aí da teologia liberal vai ruir esses dois pilares nas missões protestantes, porque vai valorizar a questão cultural, vai valorizar a questão humana. Então a teologia liberal ela vai surgir nesse contexto aí de uma repressão muito grande em relação à Igreja Católica e também aos irmãos protestantes. Por parte da Igreja Católica, coube ao Papa Pio X, através de dois documentos, a condenação da teologia liberal. E houve a excomunhão, né, do biblista francês Alfred Louise e do filósofo inglês da religião George Tyrrell. Isso no âmbito do catolicismo. E acabou por definir, né, o Papa Pio X, definindo que a teologia liberal é uma síntese de todas as heresias. Ou seja, imagina o quanto foi longe o Papa Pio X, né? Ou seja, a teologia liberal era a expressão máxima da heresia, né? Daquilo que se insurgia contra a verdade da revelação, a verdade bíblica, né? A verdade da fé. Por parte dos protestantes, coube a Calbart fazer, né, a sua crítica mais ferrenha contra a teologia liberal, né? E ele defendendo uma volta à ortodoxia, ou seja, ele vai defender uma volta às afirmações dogmáticas. Vai romper de vez com a teologia liberal, defendendo essa volta à ortodoxia, posicionando-se contrário a Gogarten, que foi seu colega na teologia dialética, por sua posição frente ao liberalismo teológico. A ruptura de Calbart com a teologia liberal, né, vai ser visibilizada mais na segunda edição da Carta aos Romanos, que é a sua obra, a reedição da Carta aos Romanos. Lembrando que a primeira foi publicada em 1919 e a segunda, que teve como prefaciador nada mais nada menos do que o Rudolf Bultmann, né, vai nessa Carta aos Romanos que foi publicada, nessa segunda edição que foi publicada em 1921, que tem como prefaciador o Rudolf Bultmann, vai ficar clara a ruptura do Calbart com a teologia liberal e com qualquer forma de antropocentrismo e experiência religiosa, ou seja, qualquer forma de teologia que trouxesse, né, tivesse essa união da antropologia,
da questão antropológica com a experiência religiosa e fé, ele refutava isso aí. Então, qualquer influência do antropocentrismo e da experiência religiosa era refutada pelo Calbart. Com a acusação geral da época em que Calbart promoveu essa ruptura com a teologia liberal, que a teologia liberal reduziu o cristianismo, aquela perspectiva que eu disse muito mais sociológica do que teológica, né, a uma mera experiência religiosa. Ou seja, o cristianismo não foi uma religião fundada por Jesus Cristo, foi fruto da experiência religiosa. E centralizou-se mais nas preocupações humanas do que em Deus. Aquilo que mais tarde vão acusar a teologia da libertação de uma jesusologia, ou seja, por contemplar mais o social do que propriamente o cristológico, naquela época também teve esse mesmo problema. Ou seja, a teologia liberal ela se preocupou muito mais com a questão antropológica do que com a questão teológica, ou seja, do que com Deus. E a questão da guerra, né, que surge ali, né, a Primeira Guerra Mundial, traz em questão como levar a sério os valores humanos, ou seja, valorizar a questão humana, se os mesmos haviam contribuído para conflitos globais como a Primeira Guerra Mundial em escala tão impressionante. Ou seja, a razão por si só se mostra não ter razão. É a comprovação da irracionalidade da ciência e da técnica que produziu armas de guerra, que produziu tanques de guerra, né? Ou seja, armamentos bélicos, que não correspondeu ao igual progresso humano, ou seja, não houve, né, um crescimento em termos de humanização do ser humano. Por isso, se dava para levar a sério uma teologia que contemplasse a questão antropológica. Então, qual a proposta que Calbart vai fazer? A forma de escapar da fracassada teologia liberal, centralizada no ser humano, era acentuar a alteridade de Deus. O que é a alteridade? A alteridade é você considerar o outro. Esse outro é Deus com O maiúsculo, ou seja, o outro. Então, Deus é absolutamente o outro, vai dizer que escreveu o Sagrado, Rudolf Otto. Calbart vai aproveitar aquela tese do Rudolf Otto, que Deus é absolutamente o outro, para reafirmar ou afirmar a sua volta à dogmática. Vai dizer que Deus é totalmente o outro e que não se dá para colocar o Deus em relação ao ser humano, à experiência humana. Isso seria reduzir Deus na visão dele. Então a volta do Calbart ela é radical ao dogmatismo, às afirmações dogmáticas. A atividade teológica de Calbart vai ter um acento aí de uma forma bem visível, né, em dois termos aí que vai expressar o método de reflexão de Calbart: a teologia dialética e a neo-ortodoxia. Na teologia dialética, ele se refere aos comentários da Carta ao Romano, que havia sido publicada em 1919 e vai ser republicado em 1921. Ele vai elaborar a dialética entre tempo e eternidade, entre Deus e a eternidade, para afirmar esse outro absoluto de Deus, esse distanciamento de Deus com o homem, né? E na neo-ortodoxia ele vai se referir à afinidade com os escritos da ortodoxia reformada, sobretudo no século XVII. E então nós temos duas faces, né, desse momento da atividade teológica de Calbart. Com a teologia dialética, a vinculação de Calbart em relação às ideias da teologia dialética. E em relação à neo-ortodoxia, a assunção da teologia da palavra, ou seja, volta à Bíblia, somente a Bíblia, e a elaboração da sua dogmática. Então ele vai desprezar de um lado a teologia dialética, que coloca os textos sagrados em diálogo com a cultura, em diálogo com a modernidade, em diálogo com a questão antropológica e tudo, e vai voltar somente para a dogmática, ou seja, só para as afirmações das verdades eternas de fé, que para ele é algo central para a fé cristã. O desenvolvimento da teologia dialética se dá, né, em reação à teologia liberal e de uma forma extremada, né, visibiliza a valorização da racionalidade humana, ou seja,
que é uma teologia natural, própria mais dos filósofos do que propriamente dos teólogos, né? Porque vai valorizar a racionalidade humana praticamente ao extremo. Então, e por que o termo dialética? Porque todo falar de Deus é simultaneamente em um sim e um não. Ou seja, um Deus que é distante, mas que se faz próximo. E é revelação e ocultação ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus se revela algo de si, ele continua sendo mistério, portanto inapreensível à compreensão humana. Sua vinda é um ataque que leva à crise, ou seja, como é que se dá essa vinda de Deus? No coração da pessoa. Por que gera crise? A crise não no sentido assim de uma opção, de alguém que não faz uma opção fundamental por Deus. Porque quem não faz uma opção fundamental por Deus, né, já assume, já é uma pessoa arrogante, uma pessoa autossuficiente e que sabe que não precisa de Deus, entende que não precisa de Deus, então não vai ter problema nenhum. Mas é crise no sentido por quê? Porque Deus, ao se revelar no coração humano, vai exigir do ser humano uma resposta. Vai exigir dele um posicionamento. Ou seja, a partir do momento que eu sinto palpitar de Deus dentro do meu coração, eu vou me sentir interpelado a dar uma resposta para Deus. E essa resposta se dá pela vocação. E por isso o termo crise, porque o ser humano, ele no seu livre-arbítrio, ou seja, na sua liberdade, ele pode dizer sim ou não a esse palpitar de Deus no seu coração. Então, o termo crise é porque exige uma resposta. Ou seja, coloca o homem contra a parede para dar uma resposta. Se Deus nos ama, nós precisamos de dar uma resposta de amor a esse Deus. Mas é ao mesmo tempo um ataque de graça. Porque quando Deus palpita no nosso coração e exige de nós uma resposta, e nós decidimos por dar essa resposta, Deus também nos dá a graça para poder nos ajudar a dar essa resposta, a viver a nossa vocação, né? Então é muito interessante essa teologia dialética nesse momento, principalmente em relação à questão da vocação do homem, ou seja, revelação e ocultação. Revela no coração do ser humano e continua sendo um mistério. Qualquer um de nós sabemos disso. Por mais que a gente busque conhecer a Deus, né, por tantos anos a gente estuda, e para chegar ao fim das contas, né, não sabemos de nada. São Tomás de Aquino, conta-se que São Tomás de Aquino chegou um momento da vida dele, quando ele olha para a imagem de Jesus Cristo, ele vai se deparar que vã foi toda a teologia que ele fez, e ele quer destruir tudo, porque aquilo não valeu de nada. Porque mistério sempre foi Deus e sempre continuará sendo mistério. E designa-se como teologia dialética por esse nome pelo método teológico de Calbart, ou seja, e a teologia da crise que ele desenvolve. Que teologia da crise é essa? Exatamente essa manifestação de Deus no coração do homem através da palavra de Deus e, né, a resposta a ser dada dentro da liberdade do homem. Deus interpela o homem, mas não obriga o homem. É aquela máxima de Jesus Cristo, quando o rico ele é interpelado pelos ensinamentos de Jesus Cristo, o jovem rico, é interpelado pelos ensinamentos de Jesus Cristo, que exige dele uma resposta. E aí ele vai conversar com Jesus, perguntar: o que eu devo fazer para segui-lo? Jesus diz: vá, vende seus bens e dê aos pobres, e siga-me. Por que Jesus fez isso? Porque já sabia que aquele jovem rico era apegado aos bens materiais. Por isso o jovem rico se entristeceu e não seguiu Jesus, não se tornou discípulo de Jesus. E assim acontece conosco hoje, né? Quando nós nos apegamos aos bens materiais e não seguimos Jesus. É a teologia da crise no sentido em que coloca sempre em questão a liberdade humana frente à interpelação de Deus na sua vida. Ou seja, dar uma resposta positiva a Deus ou dar uma resposta negativa. Mas por que é crise? Porque sempre estamos caindo naquilo que nos propomos. É a questão do que Paulo diz: faço o mal que não quero e deixo fazer o bem que quero. Então, a teologia da dialética ela vai estudar esse tipo de coisa, né, que é a experiência humana em relação a Deus. Ou seja, uma experiência de negação e de afirmação. Negação e afirmação. É sempre dizendo sim e não ao mesmo tempo, até a eternidade, porque nós somos pecadores, né? Então, nós escolhemos seguir a Deus, a Jesus Cristo, mas caímos.
nos levantamos, continuamos, daqui a pouco a gente cai de novo. E para isso nós temos a confissão, né? Que é um momento de alívio que nós temos para essa tensão que gera nessa resposta de amor que nós devemos dar a Deus, e às vezes não conseguimos fazer isso durante a nossa vida. Os integrantes dessa teologia, na teologia dialética, ficaram conhecidos por levantarem sua voz contra o ceticismo do liberalismo teológico, que impedia de se ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Eles tinham relativizado de tal forma a Bíblia, né? Tinham transformado a Bíblia em algo praticamente sem sentido, né? Porque dizia que a Bíblia só tinha valor se vinha de encontro à perspectiva do ser humano, ou seja, que vinha de encontro à experiência humana. Então, acabou reduzindo a Bíblia a praticamente nada, tornando sem valor a Bíblia. Dessa forma, essa teologia liberal impedia de se ouvir a voz de Deus por meio da Bíblia. Porque se ouvia em primeiro lugar o quê? Os excessos filosóficos, os mitos, e praticamente sobrava pouco da palavra de Deus na Bíblia. Ou seja, recortavam de tal forma a Bíblia que ficava uma coxa de retalhos ali, uma coisa, né, difícil de se entender. Ou seja, o que era a palavra de Deus, o que não era, né, o que restou da palavra de Deus. Com tantos recortes faziam, o que sobrava de palavra de Deus na Bíblia era praticamente nada. E é isso que os integrantes da teologia dialética querem afirmar ao se desligar da teologia liberal. Então há uma forte ênfase da teologia dialética na transcendência de Deus em relação ao mundo e ao homem. Ou seja, Deus transcende o mundo e transcende o homem. Isso mostra a soberania de sua revelação. Ou seja, se há um retorno aos textos sagrados, gente, é claro e evidente que vai dar essa ênfase à soberania de Deus, né? A onipotência divina. Não é uma teologia conciliadora, ou seja, não vai alisar a cabeça de ninguém, né? Mas é teologia da crise, porque vai conceber Deus como juízo. Como é esse juízo? Como crise de todo o homem. Ou seja, gente, quando nós cometemos as coisas erradas, a voz da nossa consciência nos acusa. A nossa consciência nos acusa. É Deus que está ali a agir no nosso coração, né, pelo Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, que nos recorda o que Deus nos fez de bom e o que devemos fazer em resposta a Deus. Então, por isso a teologia da crise. Porque esse Deus é como um juízo. Vai te acusar através da consciência. Olha, você fez isso errado. Quando é que nós tomamos consciência que nós fizemos as coisas erradas e por isso sentimos necessidade de recorrer ao confessionário? É exatamente essa consciência que Deus nos dá. Ou seja, Deus é o nosso juízo interior. Ou seja, o que nos acusa que fizemos as coisas erradas é a voz de Deus que está dentro do nosso coração. Que a consciência é a voz de Deus. E tem mais isso aí. Isso está inscrito em coração de todo ser humano, não é só do católico, não é só do protestante, não é só do cristão, não. Todo ser humano. É a lei natural inscrita no coração do ser humano, conforme a qual ele deve fazer o bem e evitar a prática do mal. Toda vez que ele pratica o mal e deixa de praticar o bem, essa lei natural, é que a voz de Deus vai estar ali a acusar. Ou seja, é um juízo que tem dentro de nós. E o duplo sentido do termo dialética. Primeiro sentido, a revelação tem estrutura dialética. Ou seja, à medida que mantém unidos os elementos polarizados que se excluem reciprocamente. Ou seja, une aquilo que distancia. Deus é totalmente o outro e o homem está aqui na imanência. E ao mesmo tempo esse Deus se faz presente no coração do ser humano. Olha aí que grande mistério é a relação do homem com Deus. É um Deus distante, mas que se faz tão próximo. Então, por isso, são elementos polarizados que se excluem, ou seja, o ser humano é o ser humano e Deus é Deus, né? E, no entanto, se encontram. Então, Deus e homem, eternidade e tempo, ou seja, nós temos um tempo cronológico e uma eternidade que é um tempo kairos, né? Revelação e história, ou seja, Deus que se revela na história. Então, veja bem, revelação. O que é revelação? O que é história? Né? Nós vamos constatar depois que a revelação bíblica ela é história e revelação ao mesmo tempo. Não há uma história e não há uma revelação.
A revelação se dá na história e é revelação e história ao mesmo tempo. O segundo sentido do termo dialética. Os enunciados teológicos devem observar uma metodologia dialética, ou seja, exprimir posição e negação, né, o sim e o não, de modo a corrigir o sim mediante o não e o não mediante o sim. Olha que confusão é essa. Ah, professor, terrível isso, né? Mas é essa questão que eu digo. Ou seja, são situações polarizadas, né? O sim, eu estou dizendo sim ao plano de Deus na minha vida, e o não dizendo não a esse plano de Deus. E isso sempre vai aparecer em todo o nosso agir na vida cotidiana. Por isso o termo dialética, né? São esses enunciados teológicos que devem observar, né, essa metodologia dialética, ou seja, exprimir posição de negação, né? Sim e não. E de modo a corrigir, né, o sim mediante o não, ou seja, olha bem para você ver como é que eu vou me corrigir dos meus erros. Eu tenho que aprender com os meus erros, né, para aprender a agir de forma certa. Mas isso tudo se dá de forma dialética. O pensamento de Calbart no período dialético. A pregação de Calbart se dá pela justificação, que tem como temática justificação, porque nós somos salvos, né? Pecado, graça, eleição, ou seja, quem serão salvos. Temas do pensamento reformado, né? Que esses são temas do pensamento ali da reforma, ou seja, dos reformadores, Martinho Lutero. A reação contra o liberalismo teológico e o apelo ao retorno à Bíblia. Ou seja, isso vai ser central na teologia de Calbart. A visão dos liberais vai provocar, né, uma volta à ortodoxia cristã, reinterpretada e adaptada por Calbart à nova realidade, né, que passa a se viver. Daí o termo neo-ortodoxia, ou seja, ortodoxia é aquilo que se afirmou das verdades de fé na época dos padres, né, dos primeiros cristãos, dos primeiros teólogos. Neo-ortodoxia porque significa que Calbart vai pegar aqueles dogmas de fé e reafirmar novamente, ou seja, de uma forma nova. Por isso o termo neo, que significa novo. Então, a volta à ortodoxia, ela é simbolizada por esse termo, neo-ortodoxia. E o impacto desse pensamento de Calbart, né? Muitos liberais tiveram que rever as suas ideias, por força exatamente do pensamento de Calbart. Ou seja, é como hoje você ficar a ver navios, né? Seria o termo assim, ou seja, você quer defender uma ideia que já está totalmente ultrapassada por uma ideia muito mais brilhante do que a sua, e que tem uma comprovação empírica, uma comprovação, uma justificação muito superior à sua, não dá mais para você estar defendendo as suas ideias. Se alguém já apresentou algo que é completamente inovador, né? Não dá para continuar defendendo as suas ideias. Então, muitos conservadores acabaram abraçando a neo-ortodoxia do Calbart, ganhando respeitabilidade intelectual novamente, né? A liberdade para continuar usando a mesma linguagem dos evangélicos ortodoxos. Ou seja, os evangélicos tinham que ter uma certa unidade na linguagem das afirmações das suas verdades de fé. E aí é aquela questão, se tem um nome a se preservar, então você tem que abrir mão de certas afirmações, de certas crenças que você tem, para poder se alinhar àquilo que de fato é um convite a abraçar a verdade. Naquele momento ali eram as afirmações de Calbart, né? O que tinha de mais precioso na teologia. Então, por isso, muitos teólogos abandonaram os liberais e acabaram abraçando, né, a teologia de Calbart. Mas veja bem, a teologia liberal ela vai ser enfraquecida e tudo, mas ela vai sobreviver no pensamento teológico contemporâneo, como chega até nós hoje, né, documentos do Vaticano II e também a própria teologia da libertação, com as ramificações que se deram dela aqui na América Latina. E também lembrando a vocês que a teologia da libertação se tornou uma teologia de tipo exportação. Ou seja, hoje a teologia da libertação se faz presente em outros países de terceiro mundo, né? Como em lugares de continentes como a Ásia, como a África,
No Oriente, então, a teologia da libertação, onde tem pobres, a teologia da libertação também se faz ali presente, e fazendo sobreviver, né, os princípios dessa teologia liberal. As ideias de Karl Barth no período dialético, para a gente entender melhor o seu pensamento no período da ortodoxia. Né? Deus é considerado o absconditus, ou seja, secreto, que significa secreto. O totalmente outro, de Rudolf Otto. Karl Barth vai aproveitar, né, a obra clássica de Rudolf Otto, O Sagrado, que foi publicada em 1917. Ele não estava tão distante assim do Rudolf Otto, era contemporâneo dele, e vai afirmar que Deus é totalmente outro. O acesso a Deus. O único caminho que vai de Deus ao homem é Jesus Cristo. Nós crescemos desde que pequenos ouvindo isso. Não é a igreja que salva, é Jesus Cristo que salva, com uma forma de propaganda dos protestantes. Ou seja, para afirmar a centralidade na salvação em Jesus Cristo. Então nós vemos isso aqui em Karl Barth. O único caminho que vai de Deus ao homem é Jesus Cristo. Nada de experiência religiosa, nada de igreja, de história, ou de filosofia, metafísica, nada disso. É unicamente Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai. Por quê? Porque Deus se revelou no seu Filho Jesus, que se encarnou no seio da humanidade. Quem me vê, vê ao Pai. A forma que nós temos de amar a Deus é amando seu Filho, e a forma de amar o Filho é amando o próximo. Né? Então, é esse efeito que nós sabemos, mas essa verdade que é central na ideia de Karl Barth, no período dialético. As afirmações dele, de Deus. Deus é Deus e não o mundo. O mundo é mundo e não é Deus. E nenhuma via conduz do mundo a Deus, a não ser Jesus Cristo. Se Deus encontra o mundo, esse encontro é crise. Ou seja, quando Deus se encontra no mundo, no caso, no coração do ser humano, coloca o ser humano numa situação de ter que dar uma resposta. Seja positiva, seja negativa. Então é juízo. É um tocar o mundo tangencialmente, que delimita e separa o mundo novo do mundo velho. Essa ideia dessa tangente, né, que só encosta, é exatamente a ideia que se tem de Deus. Ou seja, aquilo que Deus se revela ao homem é algo como se fosse se tocar tangencialmente. Ou seja, se revela, mas continua mistério. Então vai delimitar e separar o mundo novo do velho. Ou seja, a realidade nova da realidade velha. Ou seja, o mundo de Deus e o mundo humano. Né? São realidades espirituais e realidades materiais distintas. A justificação, que é um tema relevante na teologia de Karl Barth, né? Fala do julgamento de Deus sobre a existência humana e seu destino final. E é parte de reconciliação, ou seja, o julgamento faz parte da reconciliação do ser humano. Todos nós vamos ser julgados, por quê? Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas na nossa liberdade, nem todos nós aceitam essa salvação, nem todos nós vivemos de acordo com ela. Então, no final dos tempos, nós vamos ser julgados. Paulo diz, né, que Jesus voltará uma segunda vez para nos julgar pelo que fizemos, quer de bem, quer de mal, nesse mundo. A reflexão teológica sobre a justificação. A relação positiva entre o homem e Deus. Né, é uma justificatio forensis, ou seja, declarada por Deus. Há uma linha de morte entre o homem e Deus, que permanece intransponível por parte do homem. Em Jesus Cristo, nós vencemos a morte e alcançamos a eternidade, a vida eterna. Então, essa linha de morte ela só é transponível em Jesus Cristo, ou seja, na ressurreição de Jesus Cristo, que é uma realidade que nós estamos a viver agora. Então, a via para a justificação se dá pela fé enquanto fidelidade a Deus. Ou seja, a fé é fidelidade a Deus, né, e fidelidade aos desígnios de Deus sobre as nossas pessoas. A reconciliação, que é a obra central de Deus entre a criação e a consumação. E no interior dessa obra central desenvolve a justificação. E aí vem toda aquela questão. Nós somos justificados
pela fé ou pelas obras. Os protestantes dizem, dão uma ênfase muito grande, que nós somos justificados pela fé, não são as obras que justificam. Mas a gente sabe que a fé conduz às obras. Não existe fé sem obras. A história da salvação não é uma história paralela à história do homem, ou dentro dela, mas é uma crise incessante de toda a história. Ou seja, a história de um homem que quer ser salvo e ao mesmo tempo se comporta como se não quisesse ser salvo. Ou seja, a história de pecado e de morte, estando sob o juízo de Deus, sob o não, mas um não dialético, ou seja, um não que abre a possibilidade de eu olhar o erro do passado e me consertar, no futuro. Ou seja, o meu agir a partir daqui da frente vai ser em função daquilo que eu errei. Ou seja, aquilo que eu errei vai me dar um entendimento de como eu devo me proceder daqui para frente. Então, essa questão dialética, ou seja, eu aprendo com os meus erros para ser melhor agora ou melhor no futuro. E a ressurreição se dá como uma erupção do mundo novo, no velho, ou seja, a nova criação, que Jesus recria novamente a humanidade, na carne, mas só tangencialmente. Por quê? Porque embora toque o tempo e o espaço, inclui-se uma dimensão nova que não é deste mundo e nem deste espaço. Ou seja, a nova criatura exige de nós uma conversão total. Existe uma metanoia, uma transformação de vida que às vezes nós não estamos preparados para isso. Então, ou seja, ser nova criatura é ser um ser santo, uma pessoa santa, uma pessoa que não opta pelo pecado. E daí, o grande drama do ser humano que Paulo vai evidenciar. Mais uma vez eu recordo a vocês: faço o mal, pratico o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Então o homem velho está sempre querendo suplantar ou submeter o homem novo. O homem velho é aquele homem antes da pia batismal. O homem novo deveria ser aquele homem após a pia batismal. Nós mergulhamos na pia batismal como criatura, como homem velho, e dela ressurgimos para sermos homens novos. Então não tem uma contradição maior a uma pessoa batizada do que você cometer o pecado. Porque não é para cometer mais. Então por isso nós somos salvos, mas ao mesmo tempo estamos condicionados pelas nossas obras, por aquilo que praticamos. Qual o nosso comportamento? Nós estamos agindo como cristãos, então merecemos a salvação. Mas se não estamos agindo como cristãos, não merecemos a salvação. Deus deu a salvação de um modo único e inigualável na cruz. Mas é preciso que a gente queira e busque essa salvação constantemente na nossa vida.